Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie, deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte, comentando tudo aí sobre Flamengo, né? Que enfrenta aí o Bahia, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Vai falar aqui sobre o desfalque, escalações e tudo mais nesse vídeo. Então assista até o final e não perca nada sobre o Flamengo aqui no canal. Então, sem mais enrolações, fique agora aí com um vídeo. O Felipe Luiz estreia como técnico, tem um primeiro jogo como técnico do Flamengo no Brasileirão e será contra o Bahia. É um jogo que tem conexão com ele, a gente explica agora. Depois da estreia geral na Copa do Brasil, o primeiro passo no Brasileiro. Felipe Luiz vai à área técnica pelo Flamengo neste sábado em um jogo recheado de coincidências. O mesmo estádio, a Fonte Nova, e o mesmo adversário, o Bahia, da sua estreia como jogador pelo clube em 2019. E de quebra, do outro lado, seu técnico no título brasileiro de 2020, Rogério Ceni, a quem inclusive já deu conselhos. Felipe Luiz sempre falava para mim do Flamengo: cara, toma conta da parte defensiva, porque ofensivamente você gosta de jogar e deixa a gente jogar e mostra como caminho. E defensivamente ele sempre me citava o Simeone, né? Bate na parte defensiva, bate na parte defensiva. O hoje técnico Felipe Luiz até olha, claro, para a defesa, mas admite que gosta da ousadia e assume os riscos para pôr em prática um Flamengo ofensivo com marcação alta. O Flamengo quer ganhar de uma concreta, que é sempre pressionando e atacando o adversário, sempre, né? Então isso aí é uma coisa inegociável e muitas vezes vamos correr riscos exagerados para jogar do jeito que a torcida do Flamengo quer. E eu vou correr esse risco, eu não tenho medo de correr esse risco, porque eu quero que o time pressione, eu quero que o time ande para frente, e muitas vezes sabendo que isso pode acontecer alguma coisa de errado, mas aí que tá. O treinador também tem que tomar as decisões e ter coragem para isso, e eu me sinto preparado para fazer isso. Fato requer cuidados especiais. São 32 gols sofridos em 27 jogos até agora no Brasileiro, o que compromete muito a luta pelo título. São 9 pontos de distância para o líder Botafogo. Com um jogo a menos, o Flamengo de Felipe Luiz ainda sonha com a taça. Não vai contar com Alexandre, poupado por desgaste. E o Bahia não vai ter o ex-rubro-negro Everton Ribeiro, suspenso, mas só o duelo entre comandante e ex-comandado à beira do campo, com gostos ofensivos, já deve valer o ingresso. Nosso assunto é Bahia e Flamengo, jogo muito importante. Estreia com vitória, numa performance boa, um resultado bom, ganhar é sempre bom, mas poderia ser melhor. Claro. Mas ao mesmo tempo está muito claro que a Copa do Brasil é o grande objetivo. É aquela coisa que pode dar uma percepção de um ano que não foi desastroso, que foi bom, com um título importante. Mas ao mesmo tempo o Brasileirão está aí. O Flamengo tem força para conseguir algo, para caminhar. Claro. O que você espera ver nesse jogo contra o Bahia? Como aconteceu uma mudança no comando técnico e o Flamengo agora tem um novo treinador, essa alteração, eu creio que faz com que os jogadores olhem para as partidas do Campeonato Brasileiro de uma outra maneira, né? Então vamos supor que não houvesse a mudança, a comissão técnica do Tite continuasse ali. O Flamengo, eu entendo que continuaria tratando o Campeonato Brasileiro de uma maneira, talvez, eu não diria preguiçosa, seria uma palavra errada da minha parte, mas você perceberia que ali não está toda a energia da equipe, porque a temporada, como você falou, não atingiu os objetivos que o Flamengo tinha, e qualquer coisa que tenha restado de um objetivo inicialmente traçado está na Copa do Brasil e não no Campeonato Brasileiro. Mas como aconteceu a mudança e o Felipe Luiz tem uma partida só, né, que é o jogo de ida contra o Corinthians, eu entendo que a nova comissão técnica vai conseguir dos jogadores uma outra dedicação e uma outra relação com os jogos do Campeonato Brasileiro. Então eu creio que contra o Bahia a gente vai ver um time muito parecido em termos de ideia de jogo. Não sei que tipo de escalação o Felipe Luiz vai usar, mas um time parecido em termos de ideia, de sistema, talvez até de desempenho,
que a gente viu no jogo contra o Corinthians, né? O Flamengo foi muito elogiado pelo primeiro tempo, pela quantidade de chances que criou. De fato, o placar do jogo poderia ter sido muito maior a favor do Flamengo, embora o Corinthians tenha jogado bolas na trave, etc. Mas no segundo tempo, o Flamengo diminuiu seu nível competitivo, caiu um pouco, como vinha acontecendo quando o Tite era o técnico, e por causa daquele ímpeto inicial, eu vi muita gente entendendo que a estreia foi um grande sucesso, que o Flamengo jogou demais, pessoas dizendo até que houve saudade houve um sentimento de 2019, que eu não consegui enxergar. Mas cada um com a sua opinião. E para o Felipe é muito importante, né? Jogar mais para colocar a sua ideia cada vez mais em campo e ter dos jogadores a melhor interpretação que eles podem dar. Então, eu imagino que o Flamengo vai fazer um bom jogo com o Bahia. O Bahia também tem essa mesma intenção, jogando apenas o Campeonato Brasileiro, de continuar bem e concluir o campeonato da melhor maneira. Esses dois times têm feito bons jogos, né? Se encontraram recentemente para o Copa, o Flamengo eliminou o Bahia e o Rogério ainda não conseguiu vencer o Flamengo na sua carreira. São pequenas histórias dentro da história principal, que é o jogo em si. É curioso, a gente falou muito sobre isso no confronto entre essas duas equipes na Copa do Brasil, vencido tanto a classificação quanto os dois jogos vitória do Flamengo, que o Ceni jamais venceu, ou ele pontuou, na verdade. Ele nunca pontuou, ele só perdeu em vários jogos. Queria que você falasse um pouco sobre isso, na perspectiva de um Flamengo que na estreia do Felipe Luiz teve posse de bola, o Felipe Luiz defende, atacar, e até que ponto isso dá encaixe ou não com as equipes do Ceni. Na verdade, sim. O fato do retrospecto do Rogério como treinador ser tão ruim contra um time específico não passa de uma coincidência, né? Não é. Ou você vai acreditar que o Flamengo, com tantos treinadores, com tantos times diferentes, o Rogério dirigindo equipes diferentes também, existe alguma coisa sobrenatural que acontece quando o Rogério técnico se encontra na beira do campo com o time do Flamengo? Então, isso é uma coisa um pouco forçada. Uma hora ou outra ele vai empatar, vai ganhar, vai perder mais. De fato, assim, o Flamengo é um time que está entre os melhores do Brasil há muito tempo. São anos nessa posição, embora no ano passado as pessoas tenham ficado frustradas, neste ano, ao que parece, também. Mas o Flamengo é um time top de linha no Brasil e por aí se explica, né, o retrospecto de algumas pessoas, alguns indivíduos enfrentando o Flamengo, como é o caso do Rogério. Nenhum é tão extremo assim quanto o dele, mas é uma coisa que mais dia, mais jogo, menos jogo, vai acabar se alterando. O Bahia, como time, tem totais condições de enfrentar o Flamengo, superar o Flamengo nesses jogos da Copa do Brasil. Primeiro turno do Campeonato Brasileiro, a gente viu isso também. O Rogério deu um caráter ao time dele que é muito parecido em ideia ao que o Felipe Luiz aparentemente entende como deve jogar o seu time de futebol. Então eu acho que vai ser um duelo de treinadores interessante também, não só dos jogadores em campo. A gente segue aqui o Esporte. Então é isso, galera. Chega mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? O Flamengo vai em busca desses 3 pontos na Arena Fonte Nova, na casa do Bahia. É um jogo muito complicado. Eles têm um desfalque muito importante, acredito que seja o nome principal do time deles, que é Everton Ribeiro, que já jogou no Flamengo, né? Ele não vai estar disponível porque tomou 3 amarelos, então vai ser um desfalque muito importante aí para o Bahia. Já o Flamengo, né, vai com o desfalque de Alexandro. O Alexandro não vai estar disponível, né? Ele sentiu um desconforto na coxa e foi poupado, né, para não lesionar o jogador. Com isso, quem entra no lugar dele é Ayrton Lucas, né? Ayrton Lucas também é um jogador bom, né? Ele estava sendo titular do Flamengo aí com o Tite e vinha fazendo ótimas partidas, né? Só faltava ter um pouco mais de qualidade no cruzamento, né? E também nas decisões. Mas, a princípio aí, ele estava sendo um bom lateral ali do Flamengo, né? Então, podemos contar com ele. E o time vai jogar mais ofensivo com ele no ataque. Então, o Felipe Luiz montou um time aí, né, bem ofensivo, como aconteceu da última vez. Um time que vai atacar lá em cima, que vai forçar o erro do rival, né? Lembrando que o Bahia ele tem um time muito toque, né? De muito toque, muito cadenciar, né? Então vai ter que tomar cuidado, porque se ele quebrar a linha ali, pode praticamente sair com muitos jogadores no contra-ataque. Então a defesa e o meio de campo vai precisar trabalhar junto, né? Para poder parar isso, porque senão pode sim tomar alguns gols. Então o Flamengo precisa tomar esse cuidado.
Mas é isso, se fazer o que fez contra o Corinthians com o Bahia e dar certo, a chance do Flamengo fazer muitos gols é gigantesca, né? E o Flamengo precisa vencer, porque, lembrando, ontem o Fortaleza perdeu, né, pro Grêmio, aí o Flamengo vencendo esse jogo, né, se aproxima, né, do Fortaleza e pode passar no próximo jogo, né, que tem um jogo a menos, então o Flamengo pode passar já o Fortaleza. Agora torcer para que o Botafogo e o Palmeiras também tropecem, ou empate, ou perca, que assim o Flamengo aí se aproxima ainda mais, né, desses times lá de cima. Qual a sua opinião? Deixe comentário pra gente, inscreva no canal e até o próximo vídeo.